Duas minhas saudações para o dia da fundação do ICCR. I extend my very warm greetings to all of you. And in today's special lecture on the ICCR Foundation Day, I'm delighted to present Dr. Ruben Tursi, a philosopher, engineer, and social scientist who's been practicing meditation since 1974. He specializes in the science of meditation and the epic periods and the epics of India, working at the intersections of philosophy and religion with the environment, corporate environment, and syntropic processes. Today's lecture is about the philosophy of Bhagavad Gita, Indian spiritualism, and its connect with Brazil. I hope you enjoy this lecture and spread the message that culture connects. Thank you. Olá a todos, eu sou Rubens Tursi, filósofo, cientista social e engenheiro. É com imensa alegria que eu estou aqui hoje para comemorar o aniversário do Conselho Indiano para as Relações Culturais, o ICCR, e nesse momento especial apresentar a minha fala, uma pequena palestra intitulada Uma Interpretação Sintrópica da Bhagavad Gita, uma ponte entre a ciência e a espiritualidade. Então, distinguidos membros do Conselho Indiano para Relações Culturais, estimados convidados e amigos da cultura indiana, eu gostaria de começar expressando a minha sincera gratidão à doutora Jyoti Kiran Shukla, diretora do Centro Cultural Swami Vivekananda, em São Paulo, por este gentil convite para que eu tomasse parte nesse evento. É uma honra ter essa oportunidade de compartilhar minhas reflexões sobre um dos textos mais significativos da cultura indiana, que é a Bhagavad Gita. Eu pretendo explorar nessa apresentação a Bhagavad Gita a partir de uma perspectiva sintrópica, buscando integrar diferentes áreas do conhecimento, como ciência, espiritualidade. Eu acredito firmemente que a Bhagavad Gita oferece uma visão profunda da realidade que pode ser aplicada em diversas áreas da vida humana, desde as questões existenciais mais complexas até as decisões práticas do nosso cotidiano. Então, durante essa minha exposição, eu pretendo abordar 3 tópicos principais. Primeiro, o desenvolvimento do conceito de sintropia e o diálogo que ele estabelece com o texto da Bhagavad Gita. Segundo, a sintropia como uma expressão moderna do antigo conceito védico de Rita, que é a lei que governa o equilíbrio cósmico e dita o funcionamento de todas as coisas no universo. E terceiro, eu gostaria de falar como a Bhagavad Gita ela representa esse eixo sintrópico, ela contém esse eixo sintrópico que possibilita a convergência entre a sabedoria sagrada e a ciência moderna. Eu convido a todos a participarem ativamente dessa jornada, que eu espero que seja enriquecedora e inspiradora. Agradeço pela atenção e espero que essa palestra seja proveitosa para todos nós. Vamos começar? Então, uma interpretação sintrópica da Bhagavad Gita, uma ponte entre ciência e espiritualidade. O conceito de sintropia, que é essa tendência em direção à ordem, ou seja, ao contrário da entropia, foi cunhado por Albert Georgi em 1974. E ele está assumindo cada vez mais relevância na busca por pontes entre ciência e espiritualidade. Então, nesse ensaio, eu proponho uma interpretação sintrópica da Bhagavad Gita, revelando uma convergência entre a sabedoria milenar do texto indiano e a ciência moderna. Essa abordagem inovadora ela se torna possível quando a gente considera a quadriga presente na Bhagavad Gita, onde se encontram Arjuna e Krishna, como uma representação da metáfora dos 2 pássaros descrita no Rig Veda. Essa compreensão
permite estabelecer um eixo sintrópico capaz de abarcar a história, a arte e a ciência da meditação e a gestão de processos do meio ambiente e das pessoas. Então vamos começar falando um pouco sobre essa dualidade da natureza humana. Então, conforme eu já havia sugerido em minha tese e em outros artigos, né? Minha tese é Sharadain Bhagavad Gita de 2007, a expressão sentimento sintrópico representa a melhor tradução para o termo Sharada na Bhagavad Gita. Isso significa que o conceito que o termo sintropia designa é central para esta interpretação da Bhagavad Gita. Do ponto de vista energético, a gente pode dizer que a matéria expressa a entropia, enquanto o espírito se manifesta como sintropia. Para entendermos melhor essa relação, é preciso revisitar a história do conceito de entropia. Foi em 1850 que o matemático Rudolf Clausius cunhou o termo para dar expressão à segunda lei da termodinâmica, conhecida como a lei da entropia crescente. Essa lei define a entropia como uma medida da desordem de um sistema. O que resiste à desordem é o que tem vida. E a vida, por sua vez, é um processo sintrópico, que coloca ordem nas coisas. Então, como é que se dá esse desenvolvimento do conceito de sintropia, né? A compreensão da vida como um processo sintrópico emerge pela primeira vez em 1941, como uma hipótese formulada pelo matemático Luigi Fantapié. Em 1944, ele elabora melhor isso e publica no seu livro Princípios de uma Teoria Unitária do Mundo Físico e Biológico, onde ele tem a oportunidade de completar e formalizar esse conceito. E nesse mesmo ano, o Erwin Schrödinger, que foi o vencedor do Prêmio Nobel de Física de 1933, ele utiliza pela primeira vez a expressão entropia negativa no seu célebre livro What's Life? The Physical Aspect of the Living Cell. Né? Mas esse não foi o passo crucial. O passo final, né, foi dado em 1974, quando Albert Georg, que é o vencedor do Prêmio Nobel de Medicina de 1937, ele cunha o termo sintropia e publica o artigo The Concept of Syntropy na revista Nature. É a partir desse marco que se consolida o entendimento de que a evolução, longe de ser um mero produto do acaso, segue um ritmo preciso entre um polo original de energia material e entrópica, e um polo final de consciência espiritual e sintrópica, tal como representado alegoricamente nos textos sagrados da Índia. Né? Então vamos falar um pouco sobre a lei de Rita e a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita reflete sobre a lei de Rita quando essa lei que rege o equilíbrio cósmico e a interação entre o espírito e a matéria, ela faz isso através da metáfora dos dois pássaros, que na Bhagavad Gita um representa Jiva e outro Atma. Né? Essa metáfora, representada em Arjuna e Krishna, retrata a dualidade da natureza humana. A natureza material, que é entrópica, e a natureza espiritual, que é sintrópica. Então, é no Rig Veda, né, que aparece esse termo Rita, exatamente para expressar essa lei que regula esse equilíbrio cósmico e ordena o funcionamento de todas as coisas do universo. Então, em outras palavras, né, Rita, essa ordem cósmica que harmoniza os contrários, que representa a lei geral de interação do espírito na matéria, né? Essa lei assume uma forma convergente e ordenadora, ou seja, sintrópica,
quando há o predomínio das forças espirituais. E ela assume a forma divergente, desordenadora ou entrópica, quando predominam as forças materiais. Né? Então, isso me possibilita falar de um eixo sintrópico. Né? Esse eixo sintrópico é o que se estabelece na Bhagavad Gita, né? Que serve de fundamento, na minha leitura do texto da Gita, é ela que serve de fundamento para o desenvolvimento da arte e da ciência da meditação na ação, da praxe entrópica. Né? E é essa praxe entrópica que se expressa nos modelos de gestão, de processos, de pessoas. Né? Então, para falar desse eixo sintrópico da Bhagavad Gita, eu tenho que mostrar, né? Falar de 3 metáforas e 3 mantras da cultura védica, todos eles de alguma maneira representados na Gita. E é por isso que a Bhagavad Gita que representa esse eixo sintrópico. Né? A primeira metáfora, que é muito conhecida, não vou precisar aqui falar muito sobre ela, que aparece no Rig Veda, é a metáfora dos 2 pássaros. Quer dizer, esses 2 pássaros, Jiva e Atma, um sob o domínio entrópico da matéria e o outro simbolizando o espírito e a sua natureza sintrópica. A metáfora diz mais ou menos assim no texto do Rig Veda: 2 pássaros habitam na mesma árvore. Um se alimenta dos frutos e o outro observa em silêncio. Quem sabe um pouco sobre meditação, sabe que esse estado de testemunha, né, é central para o entendimento da meditação. E sabe também que a unificação dessas 2 instâncias do ser, né, os 2 pássaros, esse é o objeto da meditação, né, já que essas 2 instâncias nós percebemos dentro de nós mesmos, né, dentro dessa árvore que nós somos, nesse sentido da metáfora védica. Né. As Upanishads falam disso. Então, na segunda metáfora, que é a metáfora do cisne Ramsa, que é descrita em algumas Upanishads, né? Esse cisne Ramsa vai representar exatamente a unificação desses 2 pássaros. Então, a concepção de Ramsa, né, que significa cisne em sânscrito, e que é o símbolo do espírito, ela é utilizada pelos yogis no sentido místico, para designar esse casamento do eu, que em sânscrito diz aham, com o espírito universal, saha. Então, esse aham, ele pode se tornar ram, né? E o sahasa. Então, quando eu digo hamsa, eu estou dizendo eu sou isto, eu me unifico com isto. Então, esse é a segunda metáfora. E a terceira é a própria quadriga na Bhagavad Gita, né? Onde a gente sabe que a quadriga, onde se encontra o Krishna e Arjuna, representa o corpo humano, né? E Arjuna, o representante do humano, ou o Jiva, aquilo que está em constante processo de mudança, e Krishna, o aspecto da divindade, aquilo que já tem a perfeição. Ou seja, aqueles 2 pássaros da metáfora védica. Está aí a mesma coisa, né? A Bhagavad Gita é essa própria representação da metáfora védica. Então vamos falar dos mantras agora. O mantra primeiro aqui é o mantra Om. Tem essas 3 letras que expressam, respectivamente, o espírito, a matéria e a relação energética de identidade e contradição simultânea entre o espírito, representado pela vogal A, e a matéria, representado pela vogal U. E essa relação, então, de identidade e de diferença é indicada pelo M. Aí, né? Então, em outras palavras, né, eu posso ver no OM essa expressão da sintropia, da entropia e do equilíbrio sintrópico. E outro mantra, a gente falou do cisne ali na metáfora, mas o Ramsa também é um mantra. Ele é um mantra que conecta o ser individual, que é o Jiva, com a realidade última, que é Brahman. Então, segundo as escrituras védicas, a inspiração faz o som e a expiração o som sa. Então, quando eu digo Hamsa, eu estou de alguma maneira repetindo esse mantra natural do processo de respiração que me conecta
com o sagrado. Esse próprio mantra é o tempo todo como se eu estivesse dizendo: eu sou isto, eu e o sagrado somos um. Então, e o terceiro mantra que me possibilita isso é o mantra Om Namo Narayana. Na leitura que eu faço desse mantra, né, eu interpreto como uma expressão do gesto de rendição de Arjuna, que é o representante da condição humana, a Krishna, que é o representante do espírito humano. Vale lembrar que a palavra Nara representa o ser humano, né? É o epiteto de Arjuna, e Narayana, que representa o sagrado o divino, é o epiteto de Krishna. E quando eu digo Om Namo Narayana, eu estou dizendo Om, eu me rendo a Narayana. Né? Então, é a rendição que Arjuna faz a Krishna. Então, ou seja, esse mantra, de alguma maneira, é a síntese da própria Bhagavad Gita. É um arquivo zipado que contém a Bhagavad Gita, vamos dizer assim. Né? Então, como é que eu faço a convergência entre essa sabedoria sagrada e a ciência moderna? Né? Essa interpretação sintrópica da Bhagavad Gita, ela revela a convergência entre a sabedoria milenar do texto indiano e a ciência moderna. E essa convergência abre um caminho para uma compreensão mais profunda da natureza humana, do universo, oferecendo ferramentas para o desenvolvimento individual e social. Eu não tenho como aprofundar muito aqui nessa fala de poucos minutos, mas eu trato dessa matéria em vários artigos. Né? Então, isso está bem elaborado. E agora eu quero falar, então, sobre as distintas escolas, né? As distintas escolas de meditação, ou que tratam dos processos de gestão, de pessoas e de processos, todas elas podem ser analisadas e ressignificadas a partir desse eixo sintrópico que eu mencionei acima, de 3 mantras e 3 metáforas que sintetizam a Bhagavad Gita. Esse eixo vincula todas essas escolas como galhos de um mesmo tronco principal. Então, na verdade, ele funciona como uma ponte entre os domínios da ciência e da espiritualidade. Né? Em suma, essa interpretação sintrópica da Bhagavad Gita, ela se apresenta como uma ferramenta valiosa para a compreensão da natureza humana e do universo. Né? Porque através dessa convergência entre a sabedoria milenar do texto indiano e a ciência moderna, essa interpretação oferece um novo olhar sobre a realidade e abre um caminho para o desenvolvimento de uma compreensão aprofundada sobre a realidade sagrada que se oculta nas aparências do mundo, possibilitando o nosso desenvolvimento nos planos individual e coletivo. Ou seja, quando eu penso na ciência, só ela, para onde está nos conduzindo essa ciência ocidental das últimas décadas? Né? Para um avanço, em direção ao quê? Em direção ao abismo e à destruição. Né? Porque onde não entra essa compreensão da unidade de todas as coisas, onde não entra essa compreensão do sagrado, que as águas são sagradas, que os rios são sagrados, que a natureza é sagrada, que o planeta Terra é um ser único e vivo, e que todo o universo é regido por essa lei sintrópica. Agora a ciência percebe isso. Sintrópica, que estava expresso no Rig Veda. Né? Então, eu começo a perceber que quando a nova ciência se der conta disso, ela vai incorporar essa ideia de sagrado e unidade de todas as coisas, conforme o próprio termo sintropia sugere, esses autores que eu mencionei sugerem, né? Porque, como a gente viu quando eu mencionei, agora já encerrando, falar em sintropia é falar da ordem, é falar daquilo que não se manifesta na matéria, não é possível de ser visto na matéria, porque isso é uma expressão do espírito, é uma expressão somente daquilo que tem vida. Né? Aquilo que se organiza nesse mundo material é o que é vivo.
Então são as células, é a fotossíntese, são os organismos, é a nossa própria consciência. Mas onde o fenômeno é meramente material, né, ele é regido por outras forças, que lá a gente sabe, lá na escritura sagrada da Índia, que vai falar que são os gunas, mas não cabe aqui dizer isso, então é só oferecer isso como uma forma de conclusão, agradecer a todos por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho disso com vocês. Para quem tiver interesse de saber um pouco mais, eu tenho algumas referências bibliográficas onde eu trabalho um pouco mais sobre essa matéria. Uma vez mais, eu agradeço a todos pela atenção. Namastê.